escolheu pela internet e a partir de hoje vamos reapresentar alguns dos melhores programas do Sem Fronteiras, exibidos nesses 10 anos da Globo News. A democracia foi um dos temas mais votados. O programa, produzido em 2005, discute a implantação de regimes democráticos em países que têm forte tradição autoritária e mostra a crise da democracia nos Estados Unidos e na Europa, onde a cada eleição aumenta o número de abstenções. Um documento escrito por nobres ingleses em 1215 levou o nome de Magna Carta e virou mãe de todas as constituições democráticas que se seguiram pelo mundo. Impunha uma lista de restrições ao poder, até então absoluto, do rei. Aos poucos, chegou-se à anulação completa do poder efetivo do monarca. Como no caso britânico, em que só a tradição dá à família real o papel de continuar existindo, mas só para cumprir o que o governo manda. A monarquia foi mantida de fachada, sem poder. Serve para atrair turistas com suas cerimônias bem ensaiadas e seus casamentos de telenovela. Os franceses foram mais longe e preferiram cortar logo as cabeças coroadas quando instituíram a República e deixaram claro que o poder não passava de Deus para os reis, e sim dos cidadãos para seus representantes, de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou como tinha afirmado alguns anos antes a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o poder emanava do povo e deveria ser exercido para benefício do povo, por um governo eleito pelo povo. Entendia-se povo na época de forma bastante limitada, que excluía muita gente, de escravos a mulheres. Por isso, desde então, a democracia vem se aperfeiçoando para dar voz a outros grupos na sociedade, através de seus representantes no centro de poder. Alors, le titre de votre livre, La démocratie inachevée, ça montre déjà un diagnostic de la situation. Pourquoi la démocratie inachevée? Elle est inachevée si on donne une définition exigeante de la démocratie. Si on se contente de définir la démocratie comme la liberté de vote, comme le suffrage universel, comme la possibilité d'avoir la pluralité des partis politiques, eh bien, presque tous les pays de la planète, il y a très peu d'exceptions, au fond, sont des démocraties. Mais si on donne une définition exigeante de la démocratie comme société de participation, la démocratie aussi comme constitution d'une société de citoyens égaux. Si on donne cette définition plus exigeante, eh bien alors là, force est de constater que nous sommes encore loin de l'avoir réalisée et que la démocratie, c'est un chemin qui est indiqué et pas simplement un capital que nous posséderions comme quelque chose de définitivement acquis. Surgem novos tropeços quando aumenta a distância entre os cidadãos e seus representantes, eleitos ou nomeados. Cresce a desconfiança, o cinismo e a decepção do povo com os profissionais da política. Disso resulta desinteresse pela participação na vida política, seja no envolvimento declinante com partidos ou no comparecimento reduzido às urnas para votar. Je risquerais deux réponses, du moins en ce qui concerne l'Europe. En ce qui concerne l'Europe. La première réponse, et l'Europe occidentale en particulier, ma première réponse, c'est que, d'une certaine manière, l'effondrement du système soviétique, le considérable affaiblissement des partis communistes, souvenez-vous de ce qu'ils représentaient en France, en Allemagne, en Italie, bon, a fait que, comment dirais-je, que l'image d'une grande alternative, l'alternative démocratie libérale, communisme, cette image n'existe plus. Il n'y a plus de grande alternative. Et que, du coup, toutes les politiques apparaissent comme des modalités du même, je dirais, oui, d'une compétition relativement entre partis qui ne décident pas vraiment des directions. Well, I think one of the things that's happening, and it follows on from the last point I made, is that political parties are
national and local institutions. So they find it difficult to get purchase on global issues. There are other problems, though. I see the political party in the form which it's taken across the West and indeed the developing world as an institution which is opaque, which has failed to respond to the evolving and developing nature of humankind. In the European context, I think it's an institution of the 19th century still, or the early 20th century. One of the problems is that people have changed. And this differs from country to country, but in general, I think identities and interests can't be aggregated in the way that they used to be able to be aggregated. Parties used to be mass mobilization frameworks, where there was a theory that there was democracy coming up from below and that the Congress would shape, the sovereignty of the Congress would shape the direction of the party. But there was also a belief that the leadership could mobilize and lead and direct the masses behind them according to various identities and in the pursuit of various interests. And modern life is much more complicated and diverse. The nature of modern identity and interests is much more complicated, diverse and overlapping. Au XIXe siècle, c'était facile de représenter la société. Quand la société, c'était des classes, des blocs bien homogènes, bien organisés. Au moment où triomphait la social-démocratie, par exemple en Allemagne, il y avait une classe ouvrière à la fois puissante, mais dont les conditions de travail, les conditions de vie, les formes culturelles se ressemblaient. Il est facile de représenter une société quand cette société, elle est organisée en grands blocs. Mais quand on vit dans des sociétés plus complexes, qui sont des sociétés d'individus, il y a beaucoup de choses différentes à représenter. Et au fond, ce que l'on ressent surtout, ce sont des manques. Et c'est pour cela qu'il y a une espèce d'insatisfaction que je pourrais dire presque consubstantielle à l'idée démocratique moderne. Em dois polos importantes da democracia, Europa e Estados Unidos, eleições costumam atrair baixa participação do eleitorado. Votar não é obrigatório nesses lugares, é verdade, mas índices de comparecimento beirando 30% para a escolha de deputados no Parlamento Europeu preocupam os que sabem da importância do envolvimento do cidadão para garantir a legitimidade democrática. Os índices melhoram quando as eleições são para governos nacionais. Foi de 60% nas recentes eleições gerais britânicas, mas ainda assim refletem desinteresse da população na escolha de seus líderes. Seria falta de confiança nos políticos? Sim, indicam as pesquisas, comprovando a crença popular de que nada vai mudar mesmo, não importa quem seja eleito. Os partidos políticos sofrem queda constante no quadro de associados. Os cidadãos vêm largando partidos, sindicatos, movimentos estudantis, tradicionais plataformas de participação política, alimento básico da democracia. A militância democrática em nível local ou nacional esbarra na frustração de ver que mudanças na sociedade, hoje em dia, muitas vezes exigem mobilização em nível internacional. Os problemas e as soluções se globalizam. I think quite high up there comes the question of globalization, which has changed the context in which we're living and made it, I think, much more complex, much more interconnected. In that kind of context, and this is something which the people of Brazil have felt as much as the people of Britain, if not more, the decisions that you take at a national or a local level are crisscrossed by forces which seem to come from outside, from some kind of global system, which one can't see, and one finds it difficult to lay a finger on, let alone to grasp and hold and influence. So I think that the fact of globalization, a very complex and
intertwining facets of globalization sets the context in which the crisis of democracy in the present day is experienced. Talvez por isso mesmo, os cidadãos se envolvem cada vez mais em organizações não governamentais, em fóruns sociais, em causas específicas que despertem seu interesse e nas quais o participante consegue ver resultados mais palpáveis de sua atuação. No fundo, o entusiasmo com a democracia, onde ela nunca foi presente, e esse certo desencantamento com a democracia na Europa e nas democracias maduras, eles têm causas que são muito semelhantes, ou seja, seriam dois lados de um mesmo processo, que é o processo de expansão, digamos assim, de uma certa dúvida sobre a possibilidade das instituições produzirem segurança para os indivíduos, etc. O que significa isso? Significa que, nas democracias maduras, as instituições democráticas modernas, o Estado, as eleições livres, os partidos, eles são cada vez menos capazes de proporcionar bem-estar, segurança para os indivíduos, para os cidadãos, etc. Então, os cidadãos, de fato, manifestam um desencantamento com essas instituições, mas, por outro lado, investem muito no outro tipo de política, que é a política do cotidiano, que é a política, enfim, das ONGs, que é a política de ir às ruas. Então, no fundo, esse desencantamento com a democracia nas democracias maduras é um desencantamento aparente. No fundo, o que tem havido é uma politização do cotidiano e um reinvestimento de forças democráticas nessas relações mais cotidianas em que a política se dá. O mesmo processo se verifica também na chamada Rua Árabe, para usar a expressão que os americanos gostam, e no leste europeu. Quer dizer, havia algumas certezas dogmáticas, a certeza stalinista, a certeza fundamentalista, e ela é cada vez mais colocada em xeque. Quer dizer, esse tipo de certeza dogmática perde a sua possibilidade de existência no mundo que é muito movediço, no mundo onde as relações são muito, enfim, cambiantes, onde elas a todo momento vivemos situações novas. Será que a democracia, mesmo que aprimorada, é um sistema de governo apropriado para todos os países? Para, por exemplo, países do Oriente Médio e de outras partes do mundo, onde as instituições políticas e econômicas não sejam iguais às do Ocidente? Não se trata aqui de achar que alguns povos são atrasados e não merecedores de um regime onde se leve em conta a voz do povo. A dúvida é se não é necessário garantir, primeiro, a existência de instituições que possam servir de pilastras para sustentar um regime democrático, como uma sociedade civil atuante, um sistema jurídico sólido e honesto, condições mínimas de sobrevivência econômica. Sem essas pré-condições, não se correria o risco de montar uma grande catedral, mas deixá-la vazia? Se a gente imaginar que a democracia é um conjunto de instituições específicas que foi desenvolvido num contexto particular, seja na América do Norte, seja na Europa, esse modelo não cabe em todas as partes. Se a gente pensar, por outro lado, que a democracia é um conjunto de procedimentos variáveis e que podem ser adequados a cada contexto cultural particular, mas um conjunto de procedimentos variáveis que leva a que as diferenças, o dissenso, possa de alguma maneira ser regulado, possa de alguma maneira ser administrado. Se a gente toma a democracia não por suas instituições, como elas se desenvolveram na Europa Ocidental e na América do Norte, mas como princípio, o princípio do governo, da governança do dissenso, me parece que esse princípio é aplicado em todas as sociedades. O que essas sociedades precisam é, obviamente, encontrar as instituições adequadas a fazer valer esse princípio. E quais são os países ou as situações em que a democracia não é adequada e que ela enfrenta mais dificuldade? Eu acho que a democracia enfrenta dificuldades sempre e quando os grupos que são importantes, os atores políticos que são importantes, partidos, lideranças, etc., não jogam a sério o jogo da democracia, né? Ou seja, não aceitam as regras
do jogo democrático, que implicam em competição eleitoral livre, a possibilidade de que a oposição ganhe as eleições, respeito pelos resultados eleitorais. Toda vez que você tem grupos importantes na sociedade, atores políticos importantes que não jogam esse jogo, a democracia tem poucas chances de sobreviver. Je crois que la tentation totalitaire, elle n'est jamais absente et qu'elle doit toujours être perçue comme un danger possible. Et il y a deux ressorts fondamentaux de ce totalitarisme. Le premier ressort, c'est de penser que la société, vouloir une espèce d'unification artificielle de la société. Le totalitarisme, c'était d'abord une espèce d'idéologie qui voulait présenter la société comme unifiée à travers son parti, à travers ses institutions, à travers ses chefs, et qui refusait toute différence par rapport à cette image utopique de l'unité. Non, une société démocratique, c'est au contraire une société qui réfléchit toujours à ses différences, à ses problèmes, à ses difficultés. Alors que la société totalitaire, elle fantasme des solutions toutes faites. Elle fantasme l'unité. Et elle voit, ce qui est en quelque sorte la perversion fondamentale de la démocratie, elle a la prétention à représenter parfaitement la société. Les solutions faciles. Voilà, les solutions faciles. Le parti incarne la société. Le parti est l'image pure et parfaite de la société. C'est dans cette espèce d'utopie d'adéquation entre les appareils politiques et la société que réside d'abord le totalitarisme. Mais le totalitarisme, il réside aussi dans une espèce d'utopie politique. C'est la possibilité que tout serait purement politique dans la société. Or non, tout n'est pas seulement politique dans la société. Il y a une vie autonome de la société civile. Le totalitarisme a toujours été l'ennemi de la société civile. Il a fantasmé un certain type de politique unitaire et il a d'autre part fantasmé, si je puis dire, une négation de la société civile. Na era dos fundamentalismos religiosos, é um desafio sustentar a democracia em sociedades onde grupos poderosos defendem a prioridade de princípios religiosos no lugar de leis criadas pelos homens. O Irã, por exemplo, é um estado assim, onde a lei suprema não é o que determina o parlamento, em voto democrático, e sim o que líderes religiosos muçulmanos xiitas impõem como a interpretação do livro sagrado, o Alcorão. Assim era também no Afeganistão, à época do regime deposto dos talibãs. E mesmo em países que adotam princípios democráticos, cresce a participação de grupos que preferem moldar o Estado conforme princípios religiosos. É o caso da influência considerável dos fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos, sob o governo Bush, e dos fundamentalistas judeus nos povoamentos israelenses em territórios palestinos ocupados. O princípio democrático é, sobretudo, um princípio da dúvida. Quer dizer, o que a democracia coloca é a dúvida sobre certezas dogmáticas. Você não pode ter certeza dogmática na democracia. A democracia implica sempre a formação de opiniões, a formação de consenso e a possibilidade de revisões de suas posições de saída. O que entra em contradição com o fundamentalismo. E, obviamente, quer dizer que absoluta. A religião ela tem que ser fundamentada em dogmas. Porque, afinal de contas, enfim, se você colocar em dúvida a existência de Deus, você já não é mais religioso. Então, você não pode ter dúvidas quanto às suas convicções religiosas. Ou seja, do ponto de vista filosófico, são dois princípios que se opõem. Contudo, a política não se decide, digamos, nos termos da filosofia, ela se decide no cotidiano. E aí o que me parece é que, e a história europeia mostrou isso, quer dizer, que é possível conciliar, assim, quer dizer, você tem partidos, tem fundamentação religiosa, tem democracia cristã, você tem, enfim, um conjunto de partidos que seguem fundamentos religiosos, mas que aceitam, ao entrar na política, as regras do jogo. Mas os fundamentalistas não aceitam. Essa que é a grande questão, quer dizer, é possível constituir um modelo de democracia que permita que, inclusive, o fundamentalismo religioso, no sentido, quer dizer, o fundamentalismo islâmico, se enquadre e aceite participar das regras do jogo?
Esse é o grande ponto. Eu acho que há exemplos localizados. Há, por exemplo, enfim, os muçulmanos participam da política em Moçambique como qualquer outra força democrática, aceitam as regras do jogo, para ficar num exemplo localizado. Enfim, então me parece que há casos que mostram que é possível sim. Quer dizer, então há uma separação de fato de tarefas, ou seja, a religião se torna algo de foro pessoal, quer dizer, você acredita nas forças que você quiser individualmente, mas quando você entra na política, quando você tem que aceitar que as decisões são sempre decisões coletivas, não são mais decisões individuais. Iraque e Afeganistão são os exemplos mais atuais da tentativa de se instalar democracia de fora para dentro. Depostos os regimes autoritários que comandavam esses países, governos do Ocidente, com os Estados Unidos à frente, anunciam que pretendem fincar a democracia nestas nações. Também pretendem que a democracia se espalhe pela região e passe a vigorar em países como a Arábia Saudita e Irã. O problema é conseguir fazer isso onde a sociedade civil é frágil e onde alianças tribais valem mais do que preferências políticas. À medida que a democracia vai funcionando, produzindo políticas públicas, resolvendo problemas, integrando as populações mais pobres, etc., ela vai criando a sua própria cultura democrática, né? E eu acho que a cultura democrática não é pré-condição para que a democracia exista, com frequência ela é resultado da existência da democracia.